Bem-vindos ao Lágrimas de Vingança. Eu sou Mariana Campos, e esta é a história do 81 grau aniversário do meu avô. Um aniversário com apenas 2 pessoas, mas que mudou a nossa família inteira para sempre. Numa casa tranquila, num bairro residencial de São Paulo, enquanto o resto da família escolhia um barzinho da moda, eu fui a única que levou um bolo para ele. E na manhã seguinte, tudo mudou. O vô Hélio estava sentado na sua poltrona velha de couro, sorrindo quando me viu, mas suas mãos tremiam enquanto ele tentava cortar a primeira fatia. Na mesinha lateral, bem ao lado do café dele, estavam os frascos de remédio para a pressão e para o coração. Um lembrete silencioso de que a saúde dele não andava nada bem. Ninguém mais apareceu. Nem meu pai, nem minha madrasta, a Vanessa, nem meu irmão mais novo, o Lucas, e nem mesmo a tia Beatriz. Estavam todos na grande inauguração do novo bar de uma amiga da Vanessa, na Vila Madalena. Quando liguei para lembrá-los, a Vanessa atendeu, rindo com música alta estourando ao fundo. É só o aniversário de um velho, e ele nem está se sentindo bem mesmo, disse ela. Qual é o drama? Estamos ocupados aqui. O Lucas gritou algo sobre bebida liberada e a ligação caiu. Desliguei, guardei o celular e me sentei ao lado do vô Hélio. Ele me olhou com olhos ternos. Obrigado por vir, Mariana. Você estar aqui significa tudo para mim. Acendemos as velas juntos e ele as apagou com um sopro fraco. A sala estava silenciosa, apenas nós dois dividindo aquele pequeno bolo de padaria. Ele não sabia o que a Vanessa tinha dito e eu não contei. No dia seguinte, tudo mudou. Se você já se sentiu ignorado pela sua própria família, ou foi o único a aparecer para alguém que precisava de você, clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para nunca perder uma história como esta. Obrigada por ouvir. O dia seguinte começou com meu celular vibrando sem parar. Notificações do Instagram e Facebook se acumulavam, cada uma me puxando de volta para a noite anterior. Abri mesmo assim. Meu pai tinha postado uma foto em grupo na inauguração do bar. Ele, a Vanessa, o Lucas e a tia Beatriz, todos sorrindo sob as luzes neon com copos de gin erguidos. A legenda dizia: Noite incrível em família no novo Point, um brinde aos novos começos. A Vanessa repostou com emojis de coração e marcou metade das amigas dela. Melhor noite das meninas que virou noite em família, vivendo o melhor da vida. O story do Lucas era um clipe em câmera lenta dele, dançando com a legenda modo festa ativado. A tia Beatriz comentou embaixo do post da Vanessa: Queria ter ficado mais tempo. Na próxima eu fecho o bar. Eu encarei a tela até as imagens ficarem borradas. Eles pareciam felizes, despreocupados, como se o aniversário que passei sozinha com o vô Hélio nunca tivesse acontecido. Nenhuma menção a ele, nenhuma culpa, apenas luzes, música e outra noite perfeita. Eu sempre soube que eu era a excluída. Quando fiz 16 anos, meu pai prometeu um jantar em família numa churrascaria famosa. Naquela manhã, a Vanessa anunciou que ia levar o Lucas para ver o novo filme de super-herói no shopping. Ele está esperando há semanas, disse ela, como se meu aniversário não contasse. Meu pai deu de ombros e concordou. Acabei comendo pizza fria sozinha, enquanto o vô Hélio dirigiu até lá com um presentinho e ficou comigo até tarde. A Vanessa sempre garantiu que o Lucas tivesse tênis de marca a cada estação, o banco da frente no carro, a mesada extra. Aprendi cedo a parar de pedir, mas ver aqueles posts na manhã seguinte ao aniversário do vovô doeu diferente, foi mais agudo. Eles não tinham apenas pulado um dia. Eles tinham escolhido uma festa em vez dele, sem pensar 2 vezes. E eu fui a única que percebeu. Peguei minhas chaves e dirigi direto para a casa do vô Hélio. O trajeto de 20 minutos pelas ruas tranquilas do bairro parecia mais longo que o normal. Quando entrei, ele estava sentado à mesa da cozinha com uma pilha de correspondência fechada. Um envelope chamou minha atenção, um aviso de corte da Companhia de Energia Elétrica. O carimbo vermelho de atrasado se destacava. As mãos do vovô tremiam levemente quando ele empurrou o papel para o lado. Mariana, você chegou cedo, disse ele, sorrindo fracamente. Pensei que você tinha aula na faculdade. Eu faltei. Queria ver como o senhor estava. Ele assentiu, sem discutir. Sentamos juntos enquanto eu fazia um chá. Ele mencionou, de passagem, que os meninos estavam ocupados com suas próprias vidas, trabalho, amigos,
Qualquer coisa que os mantivesse longe. Eles têm muita coisa na cabeça, disse ele baixinho. Eu entendo. Eu não forcei. Em vez disso, comecei a vir com mais frequência. 3, às vezes 4 vezes por semana. Eu fazia sopas simples, que ele podia comer sem muito esforço. Limpava os balcões. Ajudava ele a dar uma volta lenta no quarteirão quando o tempo não estava muito feio. A cada visita, eu notava pequenas coisas, o jeito como ele se movia mais devagar, como às vezes esquecia de tomar os remédios até eu lembrar, como a casa parecia mais fria, porque ele evitava ligar o aquecedor para economizar na conta de luz. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas na sala, ele me observou por um longo momento. Você é a única que ainda vem, Mariana disse ele suavemente. A única que arranja tempo. Parei com uma toalha nas mãos. Eu não vou a lugar nenhum, vô. Ele olhou para o colo depois de volta para mim. Quero fazer algo por você. Algo real antes que seja tarde demais. Meu coração apertou. Larguei a toalha. Talvez devêssemos olhar seus papéis. Garantir que tudo esteja organizado do jeito que o senhor quer. Ele pensou por um segundo. Depois assentiu. Sim, vamos fazer isso. Peguei meu celular e procurei pelo Dr. Marcelo Torres, o advogado que o vovô usou anos atrás para o testamento. Liguei e marquei um horário para a semana seguinte. O vovô me observou o tempo todo, com um sorriso pequeno e grato no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo que importava. Não apenas aparecendo, mas protegendo o que restava da única família que realmente me via. Alguns dias depois, cheguei à casa do vô Hélio mais cedo que o normal. Enquanto ele descansava na poltrona, abri silenciosamente a velha gaveta de madeira no armário do corredor, onde ele guardava documentos importantes. Era a mesma gaveta que ele apontou uma vez ao falar sobre suas coisas anos atrás. Dentro havia pastas rotuladas com uma letra caprichada. Roberto, negócios. Beatriz, casa, médico. Tirei a primeira. Um contrato de empréstimo de 8 anos atrás mostrava que o vovô emprestou ao meu pai R. 100 mil para abrir uma pequena empreiteira. O negócio faliu depois de 2 anos e o empréstimo nunca foi pago. Outra folha listava pagamentos que o vovô fez mesmo assim, mês após mês. Na pasta da Beatriz, encontrei notas fiscais de reparos no telhado depois de uma tempestade forte, 6 anos atrás. Quase R. 40 mil que o vovô cobriu sem hesitar. Havia mais coparticipações hospitalares, consertos de carro, até uma entrada na primeira casa da Beatriz. Cada um assinado com a letra cuidadosa do vovô. Levei as pastas para a sala. O vovô levantou os olhos do livro surpreso. O que é tudo isso, Mariana? Sentei ao lado dele e coloquei os papéis na mesa de centro. Essas são as coisas que o senhor fez pelo papai e pela tia Beatriz. Os empréstimos, os reparos, a ajuda. Encontrei enquanto procurava seus documentos atuais. Ele ajustou os óculos e examinou a primeira página. Sim, está certo. Emprestei o dinheiro para seu pai começar. Achei que ajudaria ele a construir algo sólido. E o telhado da Beatriz. A tempestade levou metade dele. Não podia deixar ela viver com goteiras. Ele suspirou, pousando os papéis gentilmente. Eu ajudei porque eram meus filhos. É o que pais fazem. Mas eles não aparecem muito mais. Talvez tenham vergonha. Ou talvez só tenham se acostumado comigo estando lá quando precisavam de algo. Sente um nó no estômago. Vô, o senhor deu tanto a eles. E agora as contas médicas estão acumulando também, não estão? Ele assentiu lentamente. O remédio do coração é caro. Os de pressão também. Tenho pulado algumas doses para fazer render as caixas. O médico diz que preciso tomar direto, mas... Ele parou, olhando pela janela para o quintal nublado. Então ele se virou para mim, a voz mais baixa, mas firme. Mariana, eu observei como eles tratam você desde que você era pequena. A Vanessa sempre colocou o Lucas em primeiro lugar. Sapatos novos, banco da frente, mesada extra. Suas festas de aniversário eram esquecidas enquanto o Lucas tinha tudo o que queria. Até quando você precisou de ajuda com o vestibular, disseram que você podia se virar sozinha. E eu? Eles só ligam quando precisam de dinheiro ou favores. Não perguntam como estou me sentindo. Não vem a menos que tenha algo para eles ganharem. As palavras vinham mais rápido agora, como algo que ele guardou por anos. Eu vejo tudo,
Mesmo que não fale muito, você é quem está aqui. Você é quem traz comida, quem senta e escuta, quem não reclama quando esqueço as coisas. Eles tiraram e tiraram, e agora estão deixando nós dois de lado. Não vou deixar isso continuar. Engoliem seco. Vou. Ele levantou a mão. Não. Eu decidi. Quero garantir que o que me resta vá para a pessoa que mereceu. A pessoa que esteve aqui quando ninguém mais estava. Essa pessoa é você, Mariana. Quero organizar tudo para que ninguém possa tirar ou brigar por isso depois. Seus olhos estavam claros, determinados. Precisamos falar com um advogado, tornar oficial, protegido, para que seja seu e apenas seu. Assenti, surpresa com a firmeza dele. Podemos fazer isso. Vou ligar para o Dr. Marcelo. É quem o senhor usou antes. O vovô concordou na hora. Sim. Ligue para ele. Vamos resolver isso antes que eles percebam o que perderam. O resto da tarde passou tranquilamente. Ajudei ele a organizar as pastas, anotei o que precisaríamos. Quando saí, ele ficou na porta mais tempo que o normal, me vendo ir embora. A semana seguinte chegou rápido. Peguei o vô Hélio no meu carro e dirigimos até o escritório do Dr. Marcelo no centro. O prédio era sóbrio e profissional. Madeira escura, cadeiras de couro, estantes de livros de direito. O Dr. Marcelo nos cumprimentou calorosamente. Ele conhecia o vovô desde os primeiros dias de seu planejamento patrimonial. Sentamos na sala de reuniões. O Dr. Marcelo espalhou o testamento atual e ouviu enquanto o vovô explicava as mudanças que queria. A sala estava quieta, exceto pelo arranhar da caneta no bloco de notas. Quero fazer uma doação em vida, com reserva de usufruto. E um novo testamento, disse o vovô. A casa aqui no bairro, o sítio no interior e a conta poupança, cerca de R$200 mil. Tudo para a Mariana, blindado para que ninguém mais possa tocar. O Dr. Marcelo parou de escrever por um segundo. A casa está avaliada em cerca de R$800 mil. O sítio em uns 300 mil. Poupança líquida, beneficiária única, Mariana. Nenhuma parte disponível para o Roberto ou a Beatriz, além da legítima obrigatória. Vamos usar a parte disponível para cobrir a Mariana e descontar o que já foi adiantado a eles como doação. Sim, respondeu o vovô. Quero que a Mariana tenha o controle total do que for possível. O Dr. Marcelo recostou-se. Isso é sério. A doação com usufruto significa que a propriedade passa para o nome dela agora, mas o senhor continua usando. É muito difícil de reverter. Seus filhos vão contestar. Tem certeza? O vovô olhou direto para ele. Eu dei tudo a eles. Dinheiro quando pediram, apoio quando precisaram. Eles pegaram e foram embora. A Mariana é quem ficou. Ela está aqui toda semana. Ela é quem merece. O Dr. Marcelo assentiu lentamente. Entendido. Vamos estruturar com todas as salvaguardas legais. Vamos documentar os adiantamentos feitos aos outros filhos para justificar a desproporção. Vai ficar blindado. Revisamos os detalhes linha por linha. O Dr. Marcelo explicou o processo no cartório, transferindo as escrituras. O vovô assinou cada página com mão firme. Eu assinei como testemunha, onde necessário. O advogado garantiu que os documentos finais estariam prontos em algumas semanas. Ao nos levantarmos para sair, o vovô parou. Obrigado, Marcelo. Isso parece a coisa certa a fazer. O advogado sorriu. É a sua decisão, Sr. Hélio. Vou cuidar da papelada imediatamente. No carro, a caminho de casa, o vovô olhava as casas passando. Me sinto mais leve, disse ele baixinho, como se finalmente tivesse cuidado do que importa. Olhei para ele. O senhor cuidou. Cuidou de si mesmo e de mim. Ele estendeu a mão e afagou meu braço. Você cuidou de mim primeiro. As semanas seguintes foram calmas. Continuei indo lá a cada poucos dias. O vovô falava mais sobre o sítio que não visitava há anos, a horta que costumava cuidar. Os documentos do cartório chegaram pelo correio, envelope grosso, selos oficiais. Ele revisou numa noite enquanto eu fazia o jantar. Assinou as últimas páginas e eu as levei de volta ao escritório do Dr. Marcelo. Estava tudo feito. A casa, o sítio, a poupança, tudo protegido em meu nome. O vovô não podia mudar de ideia nem se quisesse, mas ele nunca mencionou arrependimento. Então, as cartas foram enviadas. O Dr. Marcelo
mandou notificações formais para meu pai e a tia Beatriz, informando sobre a reestruturação patrimonial e o adiantamento de herança já consumido por eles. Sem muitos detalhes, apenas o fato de que não havia mais bens a receber. Uma semana depois, as ligações começaram. Primeiro meu pai, depois a Vanessa, depois a tia Beatriz. Eles não perguntaram como o vovô estava, perguntaram por quê, e então disseram que estavam indo para lá. Eu sabia o que vinha a seguir. Eles chegaram todos de uma vez numa tarde de sábado. Carros parando em sucessão rápida na frente da casa do vô Hélio. O SUV do meu pai primeiro, Vanessa no banco do passageiro, Lucas atrás. O sedã da tia Beatriz parou logo atrás. Observei da janela enquanto desciam. Rostos fechados, sem sorris. O vovô estava na poltrona quando a campainha tocou. Eu abri a porta. Eles entraram em fila sem esperar convite. Meu pai liderando, Vanessa logo atrás, Lucas parecendo desconfortável, tia Beatriz cruzando os braços. Meu pai falou primeiro, voz baixa, mas cortante. Recebemos a carta do advogado. O que está acontecendo, pai? O vovô não se moveu da cadeira. Apenas olhou para eles, calmo. Eu fiquei ao lado dele. A Vanessa deu um passo à frente. Isso é ridículo. O senhor não pode simplesmente nos cortar desse jeito. Eu respondi antes que o vovô pudesse. Ele não cortou vocês. Vocês se cortaram no dia em que escolheram a inauguração de um bar em vez do aniversário dele. O maxilar do meu pai trincou. Foi uma noite. Estávamos ocupados. Você está fazendo parecer que o abandonamos. Vocês abandonaram, eu disse. Aquele foi o aniversário de 81 anos dele. Ele esperou o dia todo. Só eu apareci. Vocês estavam numa festa rindo, postando fotos. Nenhum de vocês ligou para dar parabéns. A tia Beatriz revirou os olhos. Íamos visitar na semana seguinte. Coisas acontecem. A vida é corrida. Corrida, repeti. É o que vocês sempre dizem. Mas não estavam muito ocupados para pegar o dinheiro dele por anos. Pai, você pegou 100 mil para aquela empreiteira que faliu e ele nunca pediu de volta. Tia Beatriz, ele pagou 40 mil para arrumar seu telhado depois da chuva. Contas de hospital, consertos de carro. Ele cobriu tudo. E agora vocês nem visitam quando ele está fraco, quando precisa de ajuda com os remédios para andar? Vocês só aparecem quando recebem uma carta dizendo que o dinheiro acabou. O Lucas se mexeu, olhando para o chão. Mana, você está exagerando. O vô tá bem. Somos família. Podemos resolver isso. A Vanessa cortou, voz subindo. Você não pode esperar que o mundo todo gire em torno dele. Temos trabalhos, vidas, responsabilidades. Não podemos largar tudo toda vez que ele faz aniversário ou se sente sozinho. Meu pai assentiu. Exatamente. Temos nossas próprias vidas. Não podemos estar aqui o tempo todo. Isso não significa que não nos importamos. A tia Beatriz acrescentou. Quando ele estava saudável, a gente vinha mais. Agora ele está fraco, é mais difícil. Mas isso não muda nada. Ele não pode nos punir por envelhecer. O vovô finalmente falou, voz quieta mas clara. Não estou punindo ninguém. Só estou vendo as coisas com clareza. Vocês pegaram o que eu dei e seguiram em frente. A Mariana ficou. Ela é quem está aqui toda semana, sem desculpas. Ninguém respondeu de imediato. A sala se encheu de um silêncio pesado. Olhei para cada um deles. Vocês querem falar de família? Família aparece. Família não dá desculpas. Família não tira e depois desaparece quando é inconveniente. O vovô deu a vocês segundas chances, terceiras chances. E vocês retribuíram pulando o aniversário dele por drinks e música. Isso não é família. Isso é conveniência. Meu pai esfregou o rosto. Mariana, você não entende como é difícil lá fora. Estamos tentando. Tentando, eu disse. Tentando o quê? Lembrar dele só quando precisam de algo ou fingir que se importam quando o dinheiro some. O rosto da Vanessa ficou vermelho. Você está transformando isso em algo que não é. Nós o amamos. Só que a vida atrapalhou. A vida não atrapalhou, eu disse. Vocês escolheram deixar ela atrapalhar. E agora estão aqui porque estão perdendo algo. Não porque sentem falta dele. Não porque sentem muito. O Lucas finalmente falou, voz baixa. Você tá fazendo isso virar uma tempestade, mana. O vô tá bem. A gente pode consertar isso. O vovô balançou a cabeça devagar. Não tem nada para consertar. Eu fiz minha escolha.
Está feito. Ninguém pediu desculpas. Ninguém disse que sentia muito pelo aniversário. Ninguém prometeu visitar mais. Eles apenas ficaram lá, desconfortáveis, com raiva, na defensiva. Meu pai olhou para o vovô. O senhor vai mesmo fazer isso? O vovô encontrou os olhos do filho. Eu não estou fazendo nada com vocês. Vocês foram embora há muito tempo. Eu só estou oficializando. A Vanessa bufou. Isso vai dar problema. Vocês sabem disso. O vovô não piscou. Problemas que vocês criaram, não eu. Eles foram embora logo depois. Sem abraços, sem despedidas, apenas passos pesados na varanda, portas de carro batendo, motores ligando. A casa ficou quieta novamente. Depois daquele dia, as consequências começaram a aparecer. Meu pai vendeu a casa de praia dele primeiro. Aquela que o vovô pagava o condomínio e o IPTU há anos para dar uma força. Ele anunciou na internet em um mês. Disse ao vovô pelo telefone que era por causa de despesas inesperadas. Mas nós dois sabíamos a verdade. Sem a ajuda mensal do vovô, a casa de praia virou um peso que ele não podia carregar. A venda foi rápida. Meu pai pegou o dinheiro, mas nunca mencionou visitar o vovô de novo. A situação da tia Beatriz foi pior. As parcelas da casa dela estavam atrasadas há tempos. O vovô costumava mandar um extra quando ela apertava, chamando de ajudinha. Agora essa rede de segurança tinha sumido. O banco mandou avisos, depois uma notificação de leilão. Ela tentou negociar, mas sem a herança com que contava, perdeu a casa. Mudou-se para um apartamento pequeno no centro. Soube por uma vizinha, não por ela. Ela não ligou para o vovô para explicar ou pedir desculpas. O Lucas mandou uma mensagem de texto algumas semanas depois do confronto. Ei, mana, vou ver o vô no fim de semana. Prometo. Ele não apareceu, nem naquele fim de semana, nem no próximo. Nunca. As redes sociais dele continuaram cheias de festas e tênis novos. A promessa era vazia, assim como o resto. Todas as manhãs, eu estava lá pelo vô Hélio. Chegava cedo, fazia o café do jeito que ele gostava, preto e sem açúcar, e entregava os remédios com um copo d'água. Fazia cafés da manhã simples, mingau de aveia, ovos mexidos quando ele tinha mais fome. Conversávamos sobre coisas pequenas, os passarinhos no comedouro, as notícias antigas do tempo de trabalho dele. Ele não reclamava muito. Parecia apenas grato. A casa parecia mais quente com a rotina. Eu limpava, dobrava a roupa dele, ajudava ele a ir até a varanda quando o sol saía. Ele se apoiava em mim mais a cada semana, mas seus olhos estavam mais claros, menos preocupados. Ele me disse uma vez, enquanto tomávamos chá, não me sinto mais sozinho. Isso vale mais do que o dinheiro jamais valeu. Sorri, embora minha garganta apertasse. O senhor não está sozinho, vô. Não enquanto eu estiver aqui. Ele assentiu devagar. Eu sei. E isso é o suficiente. A saúde dele declinou constantemente. As visitas médicas aumentaram. A dose do remédio do coração subiu. Alguns dias, ele ficava na cama por mais tempo. Eu ajeitava os travesseiros, lia o jornal em voz alta quando os olhos dele cansavam, segurava sua mão durante as tardes silenciosas. Ele nunca perguntou sobre os outros, nunca tocou no assunto do testamento ou das cartas. Ele apenas focou nos dias que tínhamos. Alguns meses depois, o vô Hélio começou a apagar mais visivelmente. A respiração ficou mais curta. O médico disse que era hora de se preparar. Mudei para o quarto de hóspedes para poder estar lá à noite. Mantínhamos as cortinas abertas durante o dia para que ele pudesse ver o quintal. Ele dormia mais, falava menos, mas quando estava acordado, olhava para mim com os mesmos olhos ternos daquele aniversário. Uma manhã, ele não acordou. A casa estava imóvel. A luz do sol entrava pela janela sobre sua poltrona vazia. Ele partiu em paz em casa, do jeito que queria, quieto, cercado pela pessoa que ficou. Os dias após a partida do vô Hélio foram silenciosos de um jeito que eu não esperava. A casa não parecia vazia. Parecia que estava esperando eu decidir o que viria a seguir. Organizei tudo sozinha. Um velório pequeno na capela local, apenas alguns vizinhos que o conheciam há décadas, sem multidão, sem discursos, apenas pessoas que realmente apareceram. Nas semanas que se seguiram, encontrei a carta dentro do envelope com as instruções finais dele. Estava escrita à mão no mesmo bloquinho amarelo que ele usava para listas de mercado.
As palavras eram simples, mas bateram forte. Mariana, você não me deu dinheiro. Você me deu tempo. E isso vale mais do que qualquer coisa que eu guardei. A casa, o sítio, a conta, são seus agora. Viva neles. Use-os. Torne-os seus. Não deixe ninguém dizer que é errado manter o que você ganhou por estar presente. Com amor, Voélio. Li 2 vezes, sentada à mesa da cozinha onde costumávamos tomar café. As lágrimas vieram, mas não eram pesadas. Eram de alívio. Dobrei a carta e coloquei no bolso. Ficou lá por meses. O legado tornou-se meu oficialmente. A casa no bairro tranquilo de São Paulo foi transferida para meu nome. O sítio no interior, uma casa de madeira com varanda olhando para a mata, era meu também. A poupança, cerca de R$200 mil, ficou intocada por um tempo. Não corri para gastar. Queria sentir primeiro. Comecei a arrumar coisas pela casa. Os degraus da varanda que o vovô queria consertar, mas nunca conseguiu. Lixei e envernizei. Os canteiros da horta que ele usava para plantar tomates e ervas. Limpei o mato. Revolvi a terra. Plantei sementes novas na primavera. Passava as manhãs regando, vendo os primeiros brotos verdes surgirem. À noite, sentava na varanda onde ele costumava sentar, café na mão, ouvindo os sons tranquilos do bairro. Não contatei a família, nenhuma vez. Meu pai mandou algumas mensagens depois do enterro. Precisamos conversar sobre isso. A Vanessa tentou ligar uma vez, voz tensa. Isso não é justo. A tia Beatriz mandou um e-mail longo sobre obrigações familiares. O Lucas não escreveu nada. Não respondia a nenhum deles. As palavras deles pareciam distantes, como ruído de outra vida. Apaguei as conversas, bloqueei os números. O silêncio não era raivoso, era pacífico. A vida entrou num ritmo que eu escolhi. Trabalhava de casa na maioria dos dias, freelas de design que me deixavam ficar perto. Caminhava pelo quarteirão toda tarde, o mesmo caminho que o vovô e eu fazíamos. Vizinhos acenavam, perguntavam como eu estava. Eu dizia a verdade. Eu estava bem, melhor do que bem. Numa manhã de inverno, o frio estava intenso e uma garoa fina caía sobre a cidade, daquele tipo que molha tudo sem fazer barulho. Me agasalhei, peguei o regador, mais por hábito do que necessidade, e fui para o quintal. As plantas estavam úmidas e o chão frio, mas afastei algumas folhas secas, gentilmente, checando o verde que resistia por baixo. Despejei água ao redor das raízes da roseira que o vovô tinha plantado anos atrás. Ela tinha sobrevivido ao frio, teimosa e quieta. Enquanto eu estava lá, vendo a garoa cair, pensei sobre tudo o que tinha acontecido. Família não é sobre sangue, dinheiro ou obrigação. É sobre presença. Aparecer quando é difícil, quando é inconveniente, quando ninguém mais aparece. O vovô não precisava de gestos grandiosos ou presentes caros. Ele precisava de alguém que ficasse. Eu dei isso a ele, e ele me deu tudo em troca. Aprendi outra coisa também. Não deixe a conveniência afastar as pessoas. Não troque o tempo com quem importa por festas, trabalhos ou desculpas. As pessoas envelhecem, ficam fracas, precisam de ajuda, e se você não estiver lá quando isso acontecer, você perde a chance de fazer parte de algo real. Você perde elas e perde um pedaço de si mesmo. Terminei de regar a roseira e olhei para o céu cinza de São Paulo. A chuva continuava caindo, suave e constante. O jardim estava quieto. A casa atrás de mim era minha, e pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em paz. Se você está ouvindo essa história, tire um momento. Pense em quem esteve lá por você quando ninguém mais estava. Pense em quem você tem apoiado. E se tem alguém esperando você aparecer, não espere. Vá, porque o tempo é a única coisa que realmente importa. E uma vez que ele se vai, nenhuma quantidade de dinheiro ou desculpas pode trazê-lo de volta. Essa é a lição que o vô Hélio me deixou, e é a que vou levar para sempre.